Bom, sejam todos bem-vindos. Daremos início agora à análise da obra A Falência, obra de Júlia Lopes de Almeida. Mas, antes disso, iremos contextualizar. Júlia Lopes de Almeida, filha de portugueses ricos e cultos, nasceu no dia 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro. Porém, ainda quando era criança, ela e sua família se mudaram para uma fazenda em Campinas, no estado de São Paulo. A escritora sempre recebeu o apoio da família, mas principalmente do pai, e com isso, desde os 19 anos de idade, ela já escrevia para a Gazeta de Campinas, e sempre praticava atividades intelectuais e incomuns para as mulheres da época. Alguns anos depois, em torno de 1886, a Júlia, ela volta para Lisboa, em Portugal, e acaba publicando em coautoria com a sua irmã, escritora Adélia Lopes de Vieira, o livro Contos Infantis, e por isso é que ela é tão reconhecida por ser uma das pioneiras da literatura infantil brasileira. Júlia acaba morrendo no Rio de Janeiro no dia 30 de maio de 1934, como vítima de malária. E possivelmente ela contraiu, né, a malária devido a uma viagem que ela foi para a África, deixando uma obra de autoria feminina extensa e não só literária, mas como também historicamente significativa. A escritora tinha ideais bem avançados para sua época, por isso que defendia questões como a abolição à escravatura, a república, o divórcio, a educação formal de mulheres, além dos direitos civis. Bom, ela também foi conhecida por conseguir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 1897, porém já havia sido planejada desde a proclamação da República, por uma iniciativa de um grupo de intelectuais, onde Júlia era uma dessas. E com isso, o Lúcio, após ler um dos seus artigos do Jornal do Estado, ele achou que seria justo oferecer uma cadeira, e ela se torna a primeira mulher a fazer parte dessa academia. Bom, a Júlia Lopes, ela também é considerada uma autora que é caracterizada por transitar entre os períodos do realismo e o naturalismo. E com isso, existem outras características que são predominantes em suas obras, como o objetivismo, que seria a objetividade, o antropocentrismo, a crítica, a valorização do momento presente, a presença também de uma temática que predomina na obra A Falência, que seria o adultério, o cientificismo, o determinismo, o biologismo e o zoomorfismo. Bom, apesar de transitar entre esses dois períodos, a obra A Falência pode ser contextualizada em um período conhecido como pré-modernismo. E nesse contexto em que a obra se insere, a autora faz a exposição da realidade social brasileira daquela época, uma vez que Júlia Lopes narra com objetividade e realismo. Com isso, não há como negar também sua veiculação com a realidade e a sua preocupação em transformar a produção escrita em uma ferramenta para a construção de uma sociedade melhor. Além disso, A Falência destaca-se entre as obras publicadas naquela época, pois, dotada de uma linguagem simples, clara e direta, ela afasta-se de um padrão que esteve presente por muito tempo na literatura brasileira. E, por fim, o enredo da obra revelará os múltiplos significados do termo falência, que se apresenta como título do livro. Nesse viés, Júlia Lopes de Almeida retrata uma época bem conturbada no Brasil do início do século XX, na economia e também na política. Sendo assim, a autora, ela viveu essa época, observou-a e a traduziu em seu romance, de modo que o título do seu livro representava uma crise e queda de um sistema existente naquele período. A seguir, então, iremos apresentar um teatro para destacar os principais aspectos e o desfecho da obra A Falência.
Francisco Teodoro é um português que veio para o Brasil sem nada, só que conseguiu enriquecer aqui. O personagem se deu bem por conta do auge do ciclo do café no Brasil. Grande comerciante, estocava café, tinha um grande galpão lá no Rio de Janeiro. Era um trabalho logístico, armazenava e despachava o café. Ele era extremamente conservador, descia lenha na República. Estavam numa época saindo da monarquia e entrando na República. Ele é meio monarquista e não gostava da República. Por ser muito conservador, ele começa a pensar o seguinte: Oh meu Deus, eu sou um grande empresário aqui no Rio de Janeiro. Como assim não tenho uma esposa para andar comigo, para ser submissa, para estar comigo e fazer as minhas vontades, para lavar as minhas roupas, para cuidar dos meus futuros filhos? Preciso de uma esposa, é claro. bom, como vemos, é uma ideia bem comum lá no século XIX, a ideia de casamento por interesse. Ele não estava apaixonado por ninguém, só estava pensando que precisava de uma esposa porque o contrato social invisível que existe dizia que um homem dessa estirpe precisa ter uma esposa. E aí surge na narrativa Camila. Bom, a Camila é uma jovem muito bonita e que tem uma família meio desestruturada. E a família dela já está prestes a voltar para o estado de Sergipe. E ali eles se conhecem e rola aquele contrato. O Francisco Teodoro pensa: Caso com ela e passo a ter uma esposa. Eu tenho muito dinheiro, sustento ela e dou dinheiro para a família dela. Uma força para ajudar. e a Camila? Bom, terei uma boa vida, não? Todo mundo entra num acordo, num grande contrato. E aí tem-se o casamento desses dois por puro interesse. Ela não estava apaixonada e ele também não. Super interessado só na condição social, e enfim acaba se dando essa relação. Ao longo do tempo, eles vão ter 4 filhos. O Mário, o filho mais velho, pensa num cara mala, baladeiro, que não faz nada. Depois vem a Ruth, a jovem pianista, musicista, uma menina artista. E por fim Raquel e Lia, que são as crianças gêmeas. Bom, na família, naquele convívio onde eles moram, ainda tem outras 2 personagens que moram ali na casa. A Noca, que é a governanta da casa, e a Nina. A Nina é a sobrinha da Camila, que mora ali na casa dos dois. Ela mora meio de favor. Veio no pacote, sabe? Para o Francisco se casar com a Camila, ele teve que passar a cuidar da sobrinha dela. Ah, e tem um outro personagem também que é o Rino, Capitão Rino. Ele é um aventureiro. A galera chama ele de Capitão Rino porque ele gosta de pegar uns navios e se aventurar pelos mares. Ele é um personagem interessante porque ele se apaixona pela Camila. Ele é mega apaixonado nela. Mas ele entende que primeiro ela é casada e depois ele vai se ligar que ela também estava afim de outro cara, que falaremos depois. Então ele diz: Bom, ela é casada com um, ainda gosta de outro, mas não de mim. Ah, prefiro me afastar e desistir. ele não luta por ela. Ele desiste, se acovarda e foge. Ele prefere não conviver mais com ela por medo de enfrentar esse sentimento não correspondido. E aí, tem um outro personagem também que é o Dr. Gervásio. O Dr. Gervásio é um médico que tem um status social, um cara muito importante de uma alta cultura. Ele fala e age bem na sociedade. Ele é amigo da família e começa convivendo com essa família, indo um dia cuidar de uma das filhas, depois para receitar um remédio, e aí a amizade vai crescendo. Só que chega um momento da narrativa que esse cara não sai mais da casa do casal. Então ele fica convivendo lá.
Pensa num cara chato, almofadinha, e por se achar um cara de alta cultura, ele fica corrigindo todo mundo. Então a Ruth vai tocar um piano e o Dr. Gervásio chega e diz: Ruth, o que você está fazendo? Ora, doutor, eu estou tocando. Gostaria de ouvir? Não, não, você não deveria tocar essa música. Você deveria ouvir mais essas daqui. E essas outras aqui também. Escute. São muito melhores. Muito melhores. Ou então, ele chega e tem um tapete na sala e ele diz: Esse tapete é muito brega. Eu vou indicar um tapete mais interessante, que é de alta sociedade. acredita que até uma flor na entrada da casa ele já criticou? Pois bem, o casal mora numa espécie de palacete, um casarão. E esse doutor Gervásio vai se aproximando da família. E apesar do Francisco Teodoro adorá-lo, achar o máximo a presença dele, porque o Francisco achava que o doutor trazia sofisticação para a família, apesar disso, o doutor e a Camila começam a ter um caso, começam a vivenciar um romance. E é muito doido porque quase todo mundo fica sabendo ou desconfia desse caso, menos o marido. Ele nunca vai saber, nunca vai descobrir. Então, o doutor Gervásio passa a ser o amante da Camila. E aí a narrativa acontece basicamente em torno dessa trama. Um núcleo familiar que tem essa figura do doutor que é de fora, mas não é, porque ele é intrometido. Ele se intromete demais nos assuntos. E tem alguns pontos interessantes também aí, por exemplo. O Mário, que é o filho mais velho do casal, sabe do caso da mãe com o doutor. E o que ele faz? Conta para o pai? Não. Ele faz chantagem com a mãe. Ele gasta todo o dinheiro da família, vai para baladas, festas. Digamos que ele é um bom vivan. E aí, todas as vezes que a mãe dele pensa em cobrar alguma coisa, ele diz: Opa! Você esqueceu que é um caso, mamãezinha querida? Você quer que eu vá lá e fale pro papai? Não, não, não diga nada, por favor. Então me deixa. Estou saindo. e sai para curtir. Como vemos, ele é um personagem bem mané. Outro detalhe também é que não era só a Camila que tinha um caso, né? Francisco Teodoro também tinha uma série de casos extraconjugais. Tem um detalhe com relação ao Dr. Gervásio. A Camila era apaixonada por ele, mas ele não era apaixonado por ela de início. Ele se apaixona por ela ao longo da relação entre eles. Mas por que ele se apaixona por ela? Ele percebeu que estava apaixonado por ela quando teve a ciência da influência dele sobre ela. Então, quando ele percebeu que ele falava e ela fazia,
Falava para ela ouvir algo e ela ouvia. Falava para ela colocar algum tipo de roupa e ela colocava, tudo ela fazia. Quando ele percebe que ela está nas mãos dele e que ela é sua obra-prima, nesse momento ele se apaixona por ela. Ora, ora, veja só. Que obra-prima eu criei, não? Ela está em minhas mãos. E eu gosto disso. Podemos ver que, na verdade, o doutor Gervásio era um mal egocêntrico que se apaixonou foi por ele mesmo através da figura dela. Um homem extremamente narcisista, chato e nojento. Mas, bom, ao longo da trama toda aparece alguém no Rio de Janeiro, também empresário, que é o Gama Torres, que está enriquecendo muito, o dinheiro dele não para de aumentar. E aí todos começam a falar sobre isso. Os funcionários do Francisco Teodoro comentam. Ei, esse tal de Gama Torres está enriquecendo bastante. Você viu? A gente precisa saber o que esse cara tá fazendo. E não é mesmo? Vamos descobrir isso já. E, de repente, descobre-se que ele jogava na bolsa. Investia na bolsa de valores da época. Ele apostava em negócios de risco. Só que ele era um cara bem ligeiro e bem esperto. Ele sabia fazer a coisa. Então Francisco pensou. Ora, pois. Isso parece estar dando certo. Ele está enriquecendo cada vez mais e mais. Bom, se ele pode, por que não posso tentar também, não é mesmo? Bom, o Francisco Teodoro não sabia fazer, mas tentou fazer. Por influência de Gama Torres, o Francisco Teodoro tenta investir na bolsa, mas após perder todo o seu dinheiro, ele vai à falência. E aí a gente vem para a parte mais objetiva e direta do título, que é a falência. Pensa num cara mala que agora está falido. E em um belo dia, ele entra no escritório, lá no seu casarão, e comete suicídio. Perdi tudo. Não aguento mais. Não quero esta vida. E aí, a família fica na rua da amargura. Todo mundo fica sem nada. Inclusive, a família vai perder o casarão por conta disso. Mas, por sorte, descobre-se que o Francisco Teodoro, lá no seu testamento, acaba deixando uma casa pequena e muito simples para Nina. E todas as meninas, então, vão morar nessa casa. Camila, Nina, Ruth e as gêmeas. Mas tem uma parte tensa em que as crianças gêmeas, Raquel e Lia, vão num primeiro momento e depois são tiradas de lá, ficam em outro lugar e depois tentam voltar de novo. Todos passam por um perrengue. Mas a Ruth assume um papel super interessante na trama. Bom, acho que eu vou começar a dar aulas de piano. Assim, posso pelo menos juntar algum dinheiro. Ela começa a dar aulas de piano para tentar ver se consegue juntar dinheiro para a família. Uma ideia bem bacana. Bom, mas e o Mário? Bom, nessa altura do campeonato, o Mário tinha decidido se casar com uma mulher chamada Paquita, e que era mega rica, super bem nascida. E quando a mãe e as irmãs tentam pedir ajuda, ele disse: Desculpa. O dinheiro não é meu. É da Paquita. Eu não posso fazer nada. É isso. Um forte abraço aí. E aí, Camila numa vida péssima, tudo dando errado até aquele momento, o Mário aparece de novo e dá um conselho para a mãe. Ô, mãe, eu andei pensando num negócio aqui. Você não tinha um caso lá com o tal Dr. Gervásio? De dar uma ideia. Por que você não pede ele em casamento? Você já tinha um caso com ele mesmo e o papai já bateu as botas. Vai lá e casa com o cara. Pelo menos você sai dessa vida de miséria.
E a Camila pensa e diz: E não é mesmo? É, tá aí. Não é uma má ideia. Vou ver se faço isso agora. E ela vai lá, toda contente e empolgada. Chega lá no Dr. Gervásio e lança a ideia para ele. Ô, Gervásio, que tal nos casarmos, hein? A gente pode se casar e vamos viver junto. Agora a vida é só nossa, não tem mais aquele bobalhão do Francisco Teodoro. Agora é só nós dois. E ele responde: Então, Camila, não dá para nos casarmos. Porque meio que eu. Como eu posso dizer? Eu já sou casado. Só que é o seguinte: a minha esposa, eu fiquei sabendo que ela tem outro homem. O que é um absurdo. Um absurdo. Então, um dia eu me separo dela. Mas por enquanto não dá, não, tá? Até. Ou seja, o cara era casado, tinha um caso, mas fica indignado porque a esposa tem um caso. Que rolo que virou isso tudo, hein? E aí aparece a ideia de que a Camila se sente viúva pela segunda vez, porque o marido dela havia morrido, e agora um homem que ela amava havia morrido para ela por conta dessa atitude. Bom, agora a gente vai se encaminhando já para o final da narrativa, pegando os pontos mais importantes. A coisa não melhora exatamente, mas nessa casa pequena, as mulheres que moram lá, Camila, Nina, Ruth e as gêmeas, começam a conseguir se virar sem nenhuma figura masculina. A vida começa a se refazer sem necessidade de um homem por perto. Na cena final do livro, deixa-se meio que uma ideia no ar, porque em algum momento a Ruth consegue organizar ou organizam para ela um concerto. Ela vai tocar piano num evento bem legal. Todo mundo fica empolgado. E aí o Rino reaparece no Rio de Janeiro. E alguém pergunta para ele: E aí, Rino, você vai lá no concerto da Ruth? Você podia aproveitar para ver a Camila, né? Já que você era tão apaixonado por ela. o livro vai terminar simplesmente com uma pergunta do Rino, onde a última frase do livro vai ser o Rino olhando e falando. Eu? O quê? E o livro acaba. Bom, então, o que se pode, aliás, tirar a respeito dessa obra além da narrativa? A primeira coisa é o determinismo, em que o determinismo social diz que o homem é fruto do meio. E nessa perspectiva, os personagens aparecem como fruto do meio em que vivem. Pois, logo no início, temos o casamento de Camila, que não se deu por questões afetivas, mas sim por interesses econômicos. Camila, portanto, ao ser submetida a essa situação, tornara-se uma mulher carente e com necessidade de amar. Além disso, no livro, a autora faz um questionamento acerca do modelo social da época, em que ela critica uma sociedade que trata o adultério de forma desigual. No homem, é uma falha que não compromete seu caráter, já na mulher, é um crime que detona sua reputação, quando na realidade, para a autora, essas falhas deveriam ser tratadas da mesma forma. Um outro ponto importante é o título, pois, de uma forma metafórica, tem-se múltiplos significados do termo falência no decorrer da obra, em que há a falência dos sonhos de Camila, que tentou viver uma vida que, no fim, não deu certo, e também a falência de um sistema econômico baseado no ciclo do café, visto que o café já começava a disputar o cenário econômico frente ao processo industrial.
Agora que chegamos ao fim, gostaríamos de agradecer primeiramente a professora de português Elisiane Alves de Oliveira e a coordenação pedagógica Caroline, juntamente com os organizadores da Feira Literária de Jacareí, por nos proporcionar a oportunidade de participar do evento. Os membros deste grupo que apresentaram este trabalho são do terceiro Team Química da Escola ETEC Cônego José Bento. Bom, com isso, temos a participação do Felipe Eiji interpretando os personagens do Capitão Rino e o Mário, a Júlia Carini, que fez os personagens da funcionária 1 e o Alguém, a Liane Rodrigues, que fez a personagem Camila, a Melissa de Jesus, que fez a narrativa desta obra, a Nicole Cristine, que interpretou a Ruth e a funcionária 2, e o Rafael Henrique sendo o Francisco Teodoro e o Dr. Gervásio.